Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre polígonos. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Mas antes de falar de polígonos, eu trouxe aqui para vocês alguns desenhos para a gente poder falar das linhas que formam um desenho. Então, as linhas podem ser fechadas ou não. Então, nessa primeira parte aqui, temos alguns desenhos, todos fechados. Então, aqui as linhas estão fechadas. Então, vocês podem observar aqui figuras formadas por segmentos de reta, figuras arredondadas, figuras, que se cruzam. E aqui nós temos figuras que são formadas por linhas abertas. Então, todas têm uma parte aberta e também podem se cruzar. Aqui nós temos as linhas simples. Linhas simples são aquelas que não se cruzam. Então, aqui vocês podem observar imagens que são formadas por segmentos de reta, imagens que são formadas por partes arredondadas e figuras que são formadas por segmentos de retas, porém abertas. Aqui também é uma forma arredondada, aberta. Então, as simples, elas não se cruzam e são formadas por figuras que são fechadas e figuras que são abertas. E as não simples são aquelas que se cruzam. Então, aqui vocês vão observar que todas elas se cruzam. E são figuras que são fechadas, Nesse caso, essas duas aqui são fechadas e essas duas aqui são abertas. Então, elas são não simples porque se cruzam. Na próxima parte agora, nós vamos falar sobre polígonos. Os polígonos são aqueles que são formados apenas por segmentos de retas. Então, se nós formos observar essas figuras aqui, temos alguns polígonos e outros não são polígonos. Então, vamos ver na próxima parte sobre os polígonos. Agora eu trouxe para vocês a definição de polígonos. Toda linha fechada formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam recebe o nome de polígono. Então, um polígono vai ser toda a região que for fechada apenas por segmentos de reta e que não se cruzam. E aqui nós vamos ver os elementos de um polígono. Ele é indicado por polígono ABCDE. Por que ABCDE? Porque aqui ele está sendo formado, Cada ponto aqui tem essas letras. Então, ABCDE. Cinco lados que ele possui. 1, 2, 3, 4, 5 lados. E esses lados, eles são representados por segmentos de reta. E segmentos de reta, conforme passei para vocês naquela aula, sobre reta, semirreta e segmento de reta, nós vimos que o segmento de reta ele é representado por essa reta em cima, mas sem nenhuma seta de cada lado. E eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link da aula, sobre reta, semirreta e segmento de reta, caso vocês tenham dúvida nesse assunto. Então, aqui nós temos os 5 lados, o segmento AB, depois o segmento BC, depois o segmento CD, depois DE e EA. Então, são os 5 segmentos de reta que formam esse polígono. E ele possui 5 vértices. Então, um polígono de 5 lados possui 5 vértices. E os vértices são onde há um encontro, de 2 segmentos de reta. Aqui nós temos o ponto A, que é o vértice A, o ponto B, que é o vértice B, depois o vértice C, vértice D e o vértice E. E esse polígono, ele possui 5 ângulos internos, conforme indiquei aqui os ângulos internos. E esses ângulos internos também são representados, por essas letras, porém, nós vamos colocar em cima o acento circunflexo, conforme também já passei para vocês na aula sobre ângulos. Ângulo B, ângulo C, ângulo D e o ângulo E. E esse polígono, ele ainda tem um nome especial, de acordo com a quantidade de lados dele, nós vamos classificar ele com um nome. Então, o nome desse polígono é pentágono. Na próxima parte eu vou passar mais alguns exemplos para vocês. Agora eu trouxe aqui alguns exemplos de polígonos para a gente estar colocando o nome de acordo com a quantidade de lados. Esse polígono, ele tem 3 lados, então o nome dele vai ser triângulo. Então, ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Aqui nós temos um polígono de 1, 2, 3, 4 lados. Então, nós temos um quadrilátero. E o quadrilátero, ele tem 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices. Aqui nós temos um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, o nome dele é hexágono. Então, esse polígono tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. E esse polígono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Um polígono com 7 lados é chamado de heptágono.
Então, esse polígono, ele possui 7 lados, 7 ângulos internos e 7 vértices. Agora eu trouxe mais alguns exemplos, né, de alguns polígonos que são mais usados. Então, aqui temos os polígonos de lados. 8 lados, chamado de octógono, polígono de 9 lados, chamado eneágono, e o polígono de 10 lados, decágono, e o polígono de 20 lados, que é o icoságono. E eu passei para vocês também lá na parte, né, de sólidos geométricos, quando nós falamos de prismas e pirâmides, então o nome dos prismas e das pirâmides eram dados de acordo com a quantidade de arestas que tinha na base. E aí o nome deles eram prisma triangular, prisma quadrangular, pirâmide hexagonal, pirâmide heptagonal. Então, tem a ver com os polígonos. Então, os sólidos geométricos, eles são formados, né, por figuras planas, que são os polígonos. Na próxima parte, agora, nós vamos fazer umas atividades. Então, vamos lá resolver essa atividade? Entre as figuras, apenas uma é polígono. Qual é essa figura? Justifique sua resposta. Então, nós vamos analisar cada uma dessas figuras e ver qual delas que é um polígono e justificar nossa resposta, por que nós escolhemos essa alternativa. Então, na letra A, nós temos uma figura que é formada por uma parte, que é um segmento de reta, e essa outra parte, ela é arredondada e ela é uma figura fechada. Porém, ela não vai ser um polígono. Por quê? Por causa dessa parte arredondada, porque para ser polígono tem que ser formado todo por segmentos de reta. Então, a letra A não é a nossa resposta. Na letra B, nós temos uma figura toda formada por segmentos de reta, porém, ela é aberta, então não é um polígono, né? Para ser polígono tem que ser fechado. Então, a letra B também não é a nossa resposta. Na letra C, nós temos uma figura toda formada por segmentos de reta, porém, essas retas, elas se cruzam. Então, ela também não vai ser polígono. Para ser polígono, os segmentos de reta não podem se cruzar. Então, a letra C também não é nossa resposta. Na letra D, nós temos uma figura toda formada por segmentos de reta. Ela é uma figura que é fechada e os segmentos de retas não se cruzam. Então, a letra D é a nossa resposta. Ela é um polígono, por quê? Porque tem todos os lados aqui que são formados por segmentos de reta. Esses segmentos de reta não se cruzam e ela é uma figura fechada. Então, a nossa resposta é a letra D. Então, vamos colocar aqui a resposta, né? A justificativa da nossa resposta. É um polígono, pois seus lados são formados por segmentos de reta que não se cruzam. E ela é fechada. E a letra E? Vamos ver por que ela não é um polígono. Ela é uma figura toda arredondada e ela é fechada, porém, como ela não é formada por segmentos de reta, então ela não é um polígono. Para ser polígono, tem que ser formado apenas por segmentos de retas, né, que não se cruzam, e é uma figura fechada. Na próxima parte, vamos fazer mais uma atividade. Vamos lá resolver essa atividade? Considere os polígonos RST e VWXYZ e indique. Então, vamos observar cada um dos polígonos e vamos indicar quantos lados tem esse polígono. Esse polígono, ele tem 1, 2, 3 lados. E quais são os lados? Então, quais são os segmentos de reta, né, representados aqui por esses lados? Nós podemos colocar ST, que é o segmento de reta, então colocamos a reta em cima, sem as setas, TR e RS. Então, são esses 3 segmentos que formam cada lado aqui desse triângulo. Vértices é cada ponto que temos aqui. Ponto S, ponto T e ponto R. Ângulos internos, então nós temos 3 ângulos internos, que também são representados por essas letras. Então, vamos colocar ângulo S, colocando acento circunflexo em cima, ângulo T e ângulo R. E no próximo polígono, agora vamos observar e responder também. Quantos lados que possui esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5 lados. E quais são esses lados? Então, vamos colocar os segmentos de reta que formam cada lado desse polígono. Podemos começar pelo VW, depois WX, XY, YZ e ZV. E se eu tivesse começado por outra letra? Poderia ter começado aqui por WX, não tem problema, a ordem não importa. Eu poderia ter começado VZ, depois ZY, YX, XW,
WV. O importante é que a gente faça, né, o contorno todo. Se começamos na letra V, então nós vamos fazer o segmento até voltar na letra V. Se começamos pela letra W, então vamos fazer os contornos até voltar na letra W. Quais são os vértices? Então, os vértices são os pontos V, W, X, Y, Z. Ângulos internos. Então, essa figura ela tem 5 ângulos internos, que também são representados por essas letras. Então, vamos colocar ângulo V, ângulo W, ângulo X, ângulo Y e, por último, o ângulo Z. E o nome desse polígono de 5 lados, nós já vimos, né, que é o pentágono. E esse polígono de 3 lados é o triângulo. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre polígonos e eu espero você na próxima aula. Se você gostou da aula, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.